Agora no seu rádio, Conectados com o Ouvinte. Um momento de bom papo com quem faz a história acontecer. Conectados com o Ouvinte, na sua rádio Informativo do Vale. Muito bem, 9h16 agora. Nós estamos de volta com o nosso programa Conexão News. E neste momento, para receber aqui, né, o momento da entrevista do dia, né, o momento do Conectados com o Ouvinte. E hoje a gente recebe a Edith Zago, né? Bom dia, Edith, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia aos ouvintes. Muito bacana. Nós que estamos ao vivo pela Rádio Informativo do Vale, ao vivo do Vale do Taquari para todo o Brasil, e também a partir de agora ao vivo via Facebook do Jornal Informativo do Vale. Então, para você que nos acompanha, tiver alguma dúvida durante a nossa entrevista aqui, pode mandar aí para a Edith que ela vai responder para você dentro daquilo que estiver sendo tratado do tema aqui, tá bom? Muito bem, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão ambiental, então, né? Nós que estamos com o patrocínio de LC Suporte Empresarial, que é a empresa que nos patrocina neste momento especial. A educação ambiental é o conjunto de ações educativas e de caráter formativo que tem como objetivo despertar a consciência individual e coletiva para a importância do meio ambiente. Quando conscientes, as pessoas mudam seus hábitos e praticam ações que ajudam na preservação da natureza. O verbete integra o vocabulário ecológico, pauta de muitas das páginas do meio ambiente na escola, que vai parar nas salas de aula, agora de forma virtualizada. Este é apenas um dos vários exemplos em que o suplemento torna-se instrumento para transformar a informação ambiental em uma ferramenta para professores e alunos. A alfabetização científica é entender o mundo e seus fenômenos e relacionar com a realidade. Trabalhar isso oportuniza aos alunos o desenvolvimento de um olhar mais crítico e não apenas com as questões socioambientais. Feito isso, Edith, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, também as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Quem é a Edith Zago, né? Essa bióloga que faz um excelente trabalho aí junto à Secretaria do Meio Ambiente de Lajeado. Isso. Então, eu sou bióloga, eu me formei pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Fiz meu mestrado em Ecologia na URGS, em Porto Alegre. E hoje eu faço a coordenação do Centro de Educação Ambiental, que fica lá no Jardim Botânico, né? Muitos de vocês já devem conhecer o Jardim Botânico. Então, o Centro de Educação Ambiental fica lá. Então, a gente desenvolve diversas atividades, né, junto com uma equipe de educadores ambientais, trabalhando essa temática, né, tão importante tanto nas escolas quanto fora das escolas também, né. Então, eu acho isso bastante importante, né. Hoje o tema é nas escolas, né, educação ambiental Exato. dentro das escolas, nas salas de aula, e isso é bastante importante porque a legislação diz que todo mundo tem o direito à educação ambiental, né? Então, é direito de todos receber a educação ambiental, tanto dentro das salas quanto fora, né? Então, existem diversas formas de educação. A formal, que então é dentro das salas, né? A informal, que ocorre, né, entre os familiares, os pais, a convivência social, a gente chama de educação informal, que também é uma forma de educação e pode ocorrer educação ambiental dessa forma, e a não formal, que ocorre em espaços educativos, mas que não seja escola, mas também em espaços educativos. Muito bem. Dentro disso, a bióloga já acabou de colocar para a gente um pouquinho do trabalho que tem sido desenvolvido hoje, né, Edith? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses princípios básicos da educação ambiental. Uhum. No Brasil, a gente segue a Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 9735 de 1999. Então, se a gente for parar para pensar, é uma lei bastante recente, né? Então, o Programa Nacional de Educação Ambiental, essa política, ela é muito recente, né? Antigamente não tinha, né? Então, para a gente ver o tanto que demorou para ter uma legislação que dissesse temos que ter educação ambiental nas escolas, né? Então, essa política de educação ambiental, ela segue princípios internacionais, né? Então, é bem falado, já todo mundo conhece, que lá na Conferência de Estocolmo, em 1972, também muito recente,
né, vários países começaram a discutir essa temática ambiental. É importante a gente parar, pensar sobre as consequências dos nossos atos durante todo esse período, né, que vem acontecendo, e desenvolver ações para melhorar isso, né? Então, lá nessa conferência de Estocolmo, foi, então, o início, né, de uma discussão global sobre a temática educação ambiental. Então, depois da conferência de Estocolmo, lá em 79 ou 74, agora são... em 74, teve a conferência de Tbilisi, que é o marco da educação ambiental. Foi lá que foi feita a Carta Internacional com os princípios, então, da educação ambiental, né, que coloca a educação ambiental como uma educação não só que trate da gente entender o que é uma fotossíntese, o que é biologia em si, mas que a gente trate a educação ambiental com um contexto holístico, né? Então, social, que a gente entenda um contexto social, um contexto cultural, né, para a gente poder trabalhar, então, essas questões, né? Então, a partir dessas cartas, né, da Conferência de Tbilisi, também a Carta de Estocolmo, então, a educação ambiental hoje ela é pautada em cima desses princípios discutidos entre vários países, né? Muito bem. Outra questão que eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, Edith, é justamente sobre essa questão da educação ambiental, né? Momento em que a gente tem os princípios balizados, formados, né? Qual é a tua opinião sobre a educação ambiental na escola, né? Hoje que a gente escolhe este momento tão importante para falar sobre o caderno Meio Ambiente na Escola, né? Esse caderno que tem levado muita informação e instigado os professores a trabalhar com seus alunos situações tão pontuais, e que a gente já tem visto, né? Eu li agora há pouco alguns depoimentos de alunos da escola Porto Novo, que é uma das grandes incentivadoras, né, e praticantes dessas ações, sobre os resultados, né, que eles têm levado para casa e feito junto com a família, desenvolvido com a família, mudado as suas condições, os seus estilos de fazer as coisas relacionadas ao meio ambiente. Então, gostaria da sua opinião quanto a essa situação da educação ambiental nas escolas. Sim, eu entendo que a educação ambiental, na verdade, ela é uma educação, ela é, na verdade, uma cultura ambiental. Ela deve ser uma cultura ambiental, né? A educação ela serve para transmitir uma cultura, né? E a cultura ela ocorre quando a gente pratica, a gente vive aquilo, né? Então, eu entendo a educação ambiental que ela vai funcionar a hora que ela vira uma cultura, né? Então, esses exemplos que você citou nas casas das pessoas que elas já estão fazendo algo, então isso quer dizer que ali está se criando uma cultura ambiental, né? Então, as pessoas estão agindo, né, de fato, né? E isso é bastante importante. Não adianta a gente receber a informação apenas, receber a educação e deu. A gente tem que transformar isso em cultura. E a cultura ela é passada de geração a geração, isso que torna a cultura, né? Então, ela deve ser repassada, aprendida, internalizada, né, e reproduzida. No momento que a gente tiver uma cultura ambiental, a gente não vai mais precisar ficar discutindo questões tão básicas, que hoje a gente tem que trabalhar questões básicas de educação ambiental, né? Então, que isso, se a gente desenvolver uma cultura, daqui muitos anos a gente talvez nem precise estar trabalhando esses temas básicos, a gente pode evoluir mais, né? Chegar em outros pontos adiante, né? E isso que é interessante da cultura, que ela é cumulativa. Então, agora a gente está num período que a gente tem que discutir, gente, não pode jogar lixo no chão, tem que separar o lixo, né? Que é uma evolução cultural, né? A gente usa a educação como ferramenta para essa transformação, né? E é o trabalho de formiguinha, porque tem que ter essa transformação cultural dentro da escola. A escola tem que também, e muitas fazem, isso já começam a desenvolver uma cultura ambiental, tendo lá, educando os alunos e tendo ação dentro da escola, né, onde os alunos têm que separar o lixo lá, eles já começam a entender, né, essa ação. É importante ter essa cultura dentro de casa também. Então, é importante a educação das crianças, mas também a dos adultos, por isso, né, porque é interessante criar-se uma cultura ambiental dentro das casas, né? Então, isso é bastante
importante. Como que você avalia, Edith, a questão dessa criação, né, dessa consciência crítica, né, da situação homem e natureza? A gente tem visto, a gente comentava anteriormente, a questão de que parece que quanto mais à frente do olho as coisas estão, pior as pessoas fazem, né? Por mais que você coloque lá diversas lixeiras gigantes, coloridas, dizendo, olha, no amarelo é isso, no vermelho é aquilo, no azul é esse, no verde é esse. As pessoas continuam praticando de forma errada e insistindo no erro. Né? Então, como criar essa consciência crítica? Né? Qual a tua opinião quanto a isso? Eu acho que é preciso se sensibilizar, é preciso que a pessoa sinta. Só que é muito difícil, é simples falar, mas criar essa sensibilização e fazer com que as pessoas se sensibilizem não é tão simples assim. Né? Eu gosto de dar um exemplo, principalmente para as questões ambientais, que muitas vezes as pessoas não veem a consequência rápida de uma ação que prejudica o meio ambiente. Às vezes aquela ação ela vai demorar para aparecer. Eu sempre dou o exemplo da rã, né? Se você coloca a rã na água fervendo, ela logo pula, ela logo acha uma solução. Né? Se a gente coloca uma rã numa água fria e vai aquecendo aos pouquinhos, ela morre cozida. E é o caso dos problemas ambientais. Né? As consequências existem, né, em escala global e local, mas as consequências não são tão imediatas. Então, as pessoas não sentem o baque. Logo, então, isso faz com que as pessoas demorem a tomar uma ação. Parece que elas não sentem aquilo tão brusco, né? Dá o exemplo da pandemia. Todo mundo, né, Sim. A pandemia, todo mundo se preocupa, porque a consequência está ali, né? Quer dizer, nem todo mundo ainda, né? Ainda temos pessoas que não caiu a ficha, né? Mas a gente vê uma consequência mais rápida Exato. das ações. Então, se toma medidas rápidas para conter, né, essa crise, esse problema. A crise ambiental ela vem ocorrendo desde muito tempo e as ações são lentas também, porque as consequências elas ocorrem, mas não estão tão próximas, né? Não está ali no meu pé, não está, né? Então, essa é uma questão que torna um pouco mais difícil de conscientizar, da gente criar essa conscientização pela própria forma que o homem enxerga o mundo ou age no mundo. Então, é preciso a gente educar para isso também, para pensar no futuro, né, para a gente ter mais empatia. Isso são princípios da educação ambiental. Né? Empatia, o senso de coletividade. Né? A gente tem que educar o indivíduo, claro, mas o indivíduo ele age na coletividade. Né? Então, esses são princípios da educação ambiental que está lá nessas cartas que eu comentei, né, que está na nossa legislação. Então, isso é bastante importante, né, porque a empatia ela vai fazer com que as pessoas se sensibilizem, ela vai pensar no outro, ela vai pensar nos outros seres vivos. Né, e isso é extremamente importante, né, porque a gente a gente depende, né, de todos os recursos naturais que a gente está esgotando, mas não é só a gente que depende, vários animais. Né, as próprias pandemias que ocorreram nos últimos anos são consequências diretas do desmatamento. Né? Então, o homem desmata, se aproxima de animais silvestres, se aproxima de vírus que estavam lá há milhares de anos sem contato, e isso chega para nós e temos uma consequência. Né? Então, o SARS, o MERS, que é do Oriente Médio, né? A síndrome respiratória também que ocorreu lá na Ásia e também na Europa, há algum tempo atrás, é consequência também da crise ambiental. Eu acho bem interessante a tua colocação, uma vez que a situação atual do mundo está praticamente ligada ao modelo humano, né, que a gente desenvolveu hoje. Né? A nossa relação com o meio ambiente, né, que faz com que a nossa vida seja boa ou seja ruim. Né? Bem importante você ter colocado que os vírus estão aí, né? Eles estão em determinados lugares. No momento que a gente avança com determinadas situações, a gente vai encontrando, vai descobrindo. Né? E a gente vive uma pandemia velada todos os anos, né? Se é que podemos dizer assim, que é a questão do Aedes aegypti, né?
que é a questão da consciência, da falta de consciência do ser humano. Né? Ele vai lá, ele joga lixo em tudo que é lugar, ele deposita situações e situações, não cuida da sua própria casa, né? Que é cuidar do vasinho e tarará. A gente ouve isso o ano todo, né? A gente vive uma pandemia de Aedes aegypti, dessa situação que ele causa toda na saúde. Quantas pessoas morreram de dengue, né? Quantas pessoas morreram que não é anunciado e não é falado, né? Aí foi preciso vir uma pandemia do SARS, do Covid, né? Para que a gente pudesse, então, começar a entender e desenvolver novas visões para aquelas coisas que são tão comuns que estão aqui debaixo do nosso nariz, né? A gente não tem só isso, tem as outras pandemias, entre aspas, veladas, que acontecem direto. Tem aquela do rato também, né? Tem aquela do mosquito barbeiro, né, que também são tão importantes para a saúde do ser humano e que mata de uma hora para outra também, né? Então, que bacana que a gente pode começar na escola já despertar esse entendimento, né? E ver que isso está indo para dentro de casa, né, Edith? Sem dúvidas, a escola é um ponto-chave para se trabalhar essa temática. É um espaço educacional, né, que as pessoas têm acesso. Então, é um local-chave para se trabalhar a educação ambiental, né? E, às vezes, se não se tem a cultura ambiental em casa, que é bem comum ainda, muitas vezes esses alunos trazem da escola essa cultura para dentro de casa, né? Então, é extremamente importante que as escolas tenham e trabalhem, né? Muitas aqui de Lajeado já fazem, né? Existem exemplos, né, disso. E a gente vê como um resultado positivo, né, essas ações que essas escolas fazem, né? Então, está se criando ali uma cultura ambiental, né? Então, a gente tem que pensar a educação ambiental de um modo global, mas a gente tem que agir, né? Então, a gente tem que agir lá dentro das nossas casas, porque as pequenas ações dentro de casa, se todos fizerem, ela já se torna uma cultura social de melhora do meio ambiente, né? Então, se eu faço na minha casa, o vizinho faz, o outro faz, a gente tem uma mudança social, né, com essas ações que vai gerar uma melhora no meio ambiente, né? E a gente entender o porquê que a gente faz, né? Por que eu separo o lixo? É porque tem que separar? Não, né? É porque isso é uma matéria-prima, foi extraída da natureza, agora eu vou enterrar essa matéria-prima? Não, eu vou reciclar essa matéria-prima para ela se transformar em outra coisa. Então, entender todos esses ciclos que ocorrem, né, é bastante importante. É importante eu reciclar, óbvio, é importante eu entender o porquê. Porque a partir de eu entender o porquê, eu vou explorar ainda mais as melhoras ambientais, as ações que possam causar uma melhora ambiental, né? E justamente sobre esse assunto que você comentou agora, como a gente pode trabalhar, né, Edith, a questão da conscientização da coleta seletiva do lixo, né, dos resíduos orgânicos, dos plásticos, de papelão, do vidro, né, que ainda não existe reciclagem específica para vidro, né? Ele é separado, mas não existe uma reciclagem específica. Parece que agora tem algumas situações que ele volta a ser derretido, né? Que ainda são tão ausentes da nossa sociedade, né? Eu gostei quando você comentou o fato de que ainda temos que bater nas coisas que são tão lá da primeira educação, né, digamos assim, lá dos primórdios da educação ambiental, que é a situação, o plástico vai no recipiente tal, o orgânico vai no recipiente tal, e parece que a pessoa não aprende, né? Que coisa estranha isso. Como trabalhar essa conscientização? Você percebe que isso já indo, claro, não só através do encarte, dessa conscientização gigante que já está sendo formada dentro das escolas através desse projeto, mas que isso já tem causado um retorno positivo para a nossa sociedade através dessa educação? Sim, mas ainda não é suficiente, ainda é muito pouco, né? Claro que as pessoas são conscientizadas, né? Algumas entendem, outras entendem e não fazem, né? Outras não conseguem entender a importância, né? Não dão muita importância para aquilo ainda. Então, é um trabalho, não é fácil, o trabalho de conscientização, é um trabalho que tem que
ter insistência, vou dizer até coragem de sempre insistir e falar, né? Mas é só por aí, né? Aí é só pela educação. Não tem outra forma da gente transformar né? Transformar nossas ações, se conscientizar, se não for pela educação, né? Então, apesar de ser muito difícil, é o caminho. Eu vejo que a educação é o caminho para a gente chegar lá, né? A questão do lixo, né? A gente pode ser trabalhado de diversas formas, mas fazendo a separação dentro das escolas é uma das melhores formas. O Centro de Educação Ambiental também oferece a visita até o aterro sanitário. A gente vê que é bastante importante que as crianças vejam, e não só as crianças, os adultos, porque os professores, e quando vão alunos também já adultos, vê o aterro, a gente vê que ali eles se impactam. Ali eles veem a montanha gigantesca de lixo, né, que temos, que são aterrados todos os dias, todos os processos. Então, a gente não tem dimensão de quantidade ou de impacto com a nossa sacola lá na lixeira, né? A gente coloca a sacola na lixeira, problema dos outros, não é meu, né? Mas é sim, porque se você não se importa com o ambiente, então com o bolso, porque isso a gente paga nos impostos, esse tratamento, né? Exatamente. E a gente tem outras questões que não são exatamente só a questão. Quando a gente fala em meio ambiente, a primeira coisa que as pessoas pensam, porque lá vem o eco chato falar sobre não pode jogar papel de bala no chão, porque não pode jogar garrafa PET aqui ou acolá, eu não posso largar nem minha sacola de lixo dentro da lixeira. Não é somente isso, né? É a geração de uma série de conscientizações, né? É a forma como ele poda a árvore, é a forma como ele trata determinadas plantas, não só no seu jardim, como fora dele também, né? O sistema, o complexo sistema do meio ambiente, ele é muito amplo, né? E não é só a questão do lixo que impacta, né? Essa questão do meio ambiente. Sem dúvida nenhuma, né? A gente pode falar sobre as águas, sobre o ar, o impacto que isso causa, né? Mas um ponto-chave que eu acho bastante importante é a gente pensar no próprio consumo consciente, porque ele envolve o lixo que a gente produz, a água que a gente consome, né? Os produtos que a gente consome, o que a gente faz com isso depois, né? Então, o consumo consciente, que é ali que tem o maior impacto ambiental do nosso dia a dia, né? Até o consumo que a gente vai, eu vou de carro todos os dias, eu podia ir um dia a pé, eu podia ir um dia de bicicleta. Isso também está dentro dessa concepção de consumo consciente, né? Junto com outras várias coisas, né? Então, a gente usando isso de chave, o que eu estou consumindo e para onde vai o que eu consumi, como que eu tenho que lidar, se responsabilizar pelo que a gente consome, né? Então, isso é bastante importante para a gente começar a mudar essa cultura, né? Esse tema está bem atrelado a essa questão, que é qual é a sua análise, né, Edith, sobre os direitos e deveres de cada cidadão, né? A gente percebe que cada vez as pessoas têm mais direitos e elas estão esquecendo que elas também têm a contrapartida, que é o dever de fazer as coisas acontecerem, né? Mobilizando a participação social e a representatividade do coletivo em busca de uma melhor qualidade de vida. Eu acho que vem muito disso que a gente estava falando, né? As pessoas às vezes não têm essa consciência, né, de que determinadas situações que ele está fazendo está ajudando a causar um grande impacto, né? Exatamente. Nós temos direito à educação ambiental, nós temos direito à água limpa, nós temos vários direitos, mas temos deveres, né? E esses deveres, realmente, muitas pessoas querem terceirizar os deveres. Exato. Não é eu que tenho que fazer isso, né? É outro órgão que tem que fazer. Não, nós temos nossos deveres, né? E no momento que a gente enxergar isso, que nós somos atores sociais, que nossas ações impactam diretamente a nossa sociedade, o local que a gente vive, diretamente, a gente vai começar a ver que a gente pode ter uma ação diferente, que aquilo também vai mudar a sociedade, né? Então, valorizar as nossas ações, né? No momento que a gente valoriza as nossas ações, a gente vai ver que a nossa ação negativa ela vai causar um impacto negativo e a nossa positiva um impacto positivo. Então, não vamos nos ignorar, né? Vamos nos entender como atores sociais que podem gerar mudanças, né? Isso é bastante importante,
né? Nossas ações ali podem parecer pequenas no dia a dia, mas essas ações coletivas causam grande transformação, né? É verdade. E aí, em cima disso, o que a gente pode considerar, né? Considerando que o tema educação ambiental, sociedade, ambiente e uma forma de desenvolver esse pensamento crítico, né, em relação ao meio ambiente, como trazer isso para a nossa realidade, né, Edith? A gente tem comentado muito, né, sobre essa questão de o ser humano pensante, dono das suas próprias reações e que também tem as suas reações em função daquilo que ele está agindo, né? Se eu estiver fazendo algo de contrário àquilo que pode me trazer um malefício, né? Por que continuar fazendo? Né? Se eu vou lá podar uma árvore da maneira incorreta, se for uma árvore frutífera, o ano que vem posso não ter frutos dela. Né? Se eu vou descartar água, vou estar lavando meu carro perto de uma vertente, de uma nascente de água, o sabão, o líquido químico que ele está utilizando para lavar o carro, para qualquer coisa do tipo, vai estar indo para aquela nascente, daqui a pouco pode ser que não tenha mais. Né? Então, como criar esse pensamento crítico, né, em relação ao meio ambiente nessas pessoas? Né? Eu acho que um dos pontos chaves é desenvolver empatia. Por quê? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, no caso da Ana, joguei um sabão lá perto de uma nascente. Mas não é essa nascente que vem na minha casa, não é essa água. Às vezes ela pensa isso. Então, ela não está pensando na consequência daquela ação, ela está sendo totalmente individualista. Exatamente. Né? Então, a gente trabalhar essa empatia que a minha ação vai afetar não só a mim, mas aos outros, né? Às vezes, nem afetando ela mesma, a pessoa tem essa ação de mudar, né? Então, é bastante complicado e eu acho que a sensibilização, esse lado nosso humano, né, é por aí, né? Nós somos, apesar de ser parecidos em muitos aspectos, nós somos um animal muito diferente, né, dos demais. A gente tem uma cultura muito complexa, a gente desenvolveu linguagens complexas, a gente desenvolveu até sistemas de educação para a gente transmitir todo esse conhecimento que nós geramos ao longo de milhares de anos, né? Exato, 2000 anos, exato. Enfim, mais um pouquinho, né? Então a gente tem essa capacidade, né? Mas às vezes a gente, com toda essa capacidade, a gente não consegue fazer essas pequenas mudanças, né? Então acho que trabalhar esse lado humano, que a gente é capaz, a gente tem a habilidade de sentir empatia, a gente tem a habilidade de pensar no coletivo, né? Então a gente tem que desenvolver essas habilidades para a gente mudar esse cenário, né? Então a educação ambiental ela é uma educação muito sensível, digamos, né? Ela é uma educação que tem que trabalhar com esse lado, né? Ela vai passar o conhecimento científico, é necessário que ela passe o conhecimento científico, mas é necessário que ela desperte, né? Que ela desperte essa vontade, vou dizer até a humanidade, né? De melhorar e não piorar o mundo. Exatamente, até porque a gente acaba estragando a nossa própria casa, né? Exato. Que é esse planeta tão grande. Vamos aqui a mais uma questão e já estamos indo para o final aqui. Como você vê, então, né, a aplicação do projeto Meio Ambiente na escola? Né? Esse projeto tão bacana aí, desenvolvido pelo Jornal Informativo do Vale e que conta com o apoio de várias empresas e parceiros, inclusive da Prefeitura Municipal aqui de Lajeado, promovendo e auxiliando na mudança do pensamento desde a sala de aula nos alunos e seus familiares quanto ao pensar ecológico. O meio ambiente na escola ele é bastante rico em informações, em exemplos, né? Eu acho bem legal que ele sempre coloca exemplos de pessoas que estão fazendo coisas bacanas em prol do meio ambiente. Eu acho que isso é uma forma bastante grande de estímulo, né? De estímulo para as pessoas verem, olha, tem gente fazendo, por que eu também não posso, né, fazer? Então, eu acho que é bastante interessante e traz bastante conteúdo científico também. Eu sei de vários professores que utilizam dentro da sala, né, as temáticas abordadas. Então, é uma forma de educação ambiental, né? Exatamente. Então, eu acho que é bastante importante, é bacana, né? Espero que sempre continue com essas temáticas tão importantes, né, como a gente tem falado, né? E até mostrar para os nossos telespectadores que estão nos assistindo via Facebook, este é o caderno de hoje, né?
do meio ambiente na escola, que traz aí a manchete principal, Educação para a Vida, né? Esse projeto que iniciou a partir de hoje, né? Já está, hoje foi o primeiro encarte dele, né? Março de 2021, e que ele está como suplemento do Jornal Informativo do Vale, né? E você pode verificar os exemplos que eu usei da Escola Porto Novo estão nessa edição de hoje, né? Dos 2 alunos que já estão aplicando esse ensinamento que foi levado pelos professores dentro da sala de aula, né? Com composteira, com separação de lixo, com cultivo de horta, na verdade produzindo seus próprios produtos em casa, né? Aproveitando esse período de pandemia, descobrindo coisas novas, né? E que bacana, né? Que isso pode fazer completamente a diferença, né? Não, com certeza. Eu acho que todas as ações em prol dessa melhora devem ser valorizadas, né? E devem ser aproveitadas, né? Exatamente. Para nós finalizar, Edith, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre sustentabilidade, né? A gente tem visto que muito disso está sempre ligado a isso, né? O ser humano ser autossustentável, né? Então, se ainda é possível salvarmos esse ser tão estranho, né? Tão estranho e complexo. É verdade. Não, a sustentabilidade, então, ela tem esse princípio, né? Nós dependemos dos recursos naturais, mas a gente tem que usar eles com sabedoria, né? Hoje eu gosto de falar nem em sustentabilidade, mas em regenerabilidade, né? Que a sustentabilidade a gente está num ponto crítico, assim, quase pendendo para não conseguir mais. Né? Exato, mas, exato. Não conseguir mais essa sustentabilidade, que é o equilíbrio, né? Que a gente extrair a matéria-prima, né? Deveria ser conscientemente, extrair essa matéria-prima e ela se regenera. Algumas a gente sabe que não se regenera, né? Enfim, mas podem ser recicladas. Mas extrair e permitir que isso se regenere e eu consiga depois usar e se regenere sem causar um dano ambiental, né? Então, a sustentabilidade, a gente pensar nesse equilíbrio. Mas eu gosto de falar em regenerabilidade porque a gente está num ponto que a gente tem que pensar em regenerar. A gente tem que começar a pensar que a gente tem que fazer uma ação para começar a regenerar, porque vai chegar um ponto, e já está chegando, está ali, que o planeta ele não vai conseguir se manter, se autossustentar. A gente vai causar, e a gente está causando grandes impactos, e a natureza é incrível porque ela é resiliente, ela se regenera também, porque se não se regenerasse a gente não ia estar vivo hoje, né? Mas ela tem um limite, né? E a gente está nesse limite. Então, por isso que eu gosto de falar em regenerabilidade. Então, a gente tem que começar a regenerar, né? Pensar em sustentabilidade, sim, com certeza, né? Nesses princípios, mas pensar nos princípios da regeneração também ambiental, né? Que a gente tem que trabalhar nisso. Que bacana, que bacana. Muito bem, gente. 9h48 agora. Passou super rápido a nossa conversa com a Edith, né? Eu quero agradecer, Edith, a sua participação conosco aqui hoje, trazendo esse tema tão importante, né? Que é o meio ambiente, né? A educação ambiental nas escolas, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí, as suas considerações para os nossos ouvintes, também os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Gostaria de agradecer também o convite. E a mensagem, acho que para a gente pensar, né? A gente é capaz de fazer isso, né? Somos seres únicos capazes de pensar, né? De sentir e pensar na coletividade. Então, a mensagem é para a gente abrir o coração e a mente e tomarmos ação, né? É importante a gente se informar e é importante a gente agir. E a gente pode, né? São ações simples que a gente pode fazer. Não é nada impossível de fazer. A gente pode. Então, vamos fazer. Que bacana, que bacana. Aí a mensagem da Edith Zago, ela que é bióloga, né? E também faz um trabalho muito importante aí junto à Secretaria do Meio Ambiente em relação à educação ambiental nas escolas. Edith, muito obrigado pela tua presença, pela participação aqui no nosso programa, né? E teremos outras oportunidades para falar muito aí de meio ambiente, né? E trazer à tona essa grande conscientização
aí para esse ser chamado humano. Sim, agradeço também. Valeu, brigadão. Muito bem, gente, nós vamos para um rápido intervalo e já eu volto com as considerações finais do nosso programa nesta manhã. Não sai daí, já eu volto.